Amém, igreja. Uma honra estar aqui, expor a palavra, como temos feito aí no último dia do Senhor do ano, né? Mais uma oportunidade de estar aqui. E é uma última oportunidade da gente, ainda em 2025, né? Na verdade, vai ter ainda uma última oportunidade no culto do dia 31, ouvirmos a exposição da palavra de Deus. E hoje, em especial, meus queridos, os irmãos que nós vamos dar continuidade. Desculpa, travei aqui num comentário que eu ia fazer. A série Conselhos Pastorais. E o tema do meu sermão hoje é a fé que vence o mundo. Então os irmãos não vão poder mais dizer que eu nunca preguei aqui sobre como obter sua vitória. Amém? Então hoje a gente vai marcar esse item aqui na caixinha e eu vou fazer um sermão sobre como você pode obter a sua vitória. Amém? A fé que vence o mundo. Antes de você se levantar e sair, fique tranquilo, aguarda. Fique em paz, não vai ter corredor de fogo, não vai ter nada disso. Olha isso. Deu até retorno aqui. Olha aí. Porque, na verdade, a gente vai apenas falar sobre o que o apóstolo João tem dito aqui, né? Sobre essa vitória sobre o mundo, a partir da exposição da carta de 1 João. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5. E na medida que você encontrar, fique de pé. João, então, ao longo de toda a sua carta, os irmãos sabem, eu não consigo começar sem dar uma introdução contextual. Ao longo de toda a sua carta, tem falado sobre a vida que vem em Jesus, a vida da era vindoura. E ele relaciona essa vida em especial, com amor. Quem tem essa vida de Cristo dentro de si, ama. Quem tem essa vida se torna uma pessoa que ama como Deus amou. E ele fala isso das formas mais belas possíveis, através das mais diversas imagens. E ele também relaciona isso com a pessoa do próprio Cristo. Nós só conhecemos o amor, esse foi o tema da última pregação. Nós só conhecemos o amor porque nós vimos esse amor em Cristo, a pessoa do próprio Cristo. Então, João está, na verdade, interligando, interrelacionando absolutamente todos os temas que ele tem para falar numa grande espiral, e parece que ele está falando a mesma coisa. E na leitura de hoje, ele vai continuar nos instruindo nessas verdades. Eu queria convidar você para voltar a 2 versículos. A gente vai ler do 19. 1 João 4, 19. E vamos ler até o versículo 12 do capítulo 5. 1 João 4, 19 diz assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes.
Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra inspirada para que nós pudéssemos, através dela, nos aproximar do Verbo vivo, do Cristo revelado por ela. Senhor, que a leitura dessas palavras inspiradas nessa manhã faça pulsar mais forte em nosso coração a vida de Cristo em nós e que nós possamos, reavivados pelo seu Espírito, nos mover e nos aproximar ainda mais de quem o Senhor Jesus é. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos aceitar, nos assentar, mas aceitar também. Aceitar a palavra, hein? Meus queridos, quem aqui leu pelo menos uma vez 1 João todinho de cabo a rabo em uma sentada? Quem aqui leu pelo menos uma vez 1 João todinho de cabo a rabo em uma sentada só? Quem não fez ainda, eu recomendo, é muito rápido de fazer. Vocês vão ver que é tipo 10 minutos de leitura. E vocês vão perceber isso que eu tenho repetido bastante, que é que parece que João está se repetindo o tempo todo. Ele está falando a mesma coisa que ele falou no capítulo passado, que é a mesma coisa que ele falou no capítulo anterior, mas cada vez que ele repete, ele adiciona algo novo. Ele adiciona uma nova dimensão. Então é uma leitura que, para nós, leitores modernos, ela é um pouco chata, ela é um pouco cansativa, mas ela é meio que meditativa. Ele vai e volta e vai aprofundando cada vez mais. Então, no capítulo 4, João relaciona o amor e a vida que nós recebemos em Cristo com o fato de o próprio Cristo ter vindo em carne. E ele relaciona da seguinte forma, só para a gente fazer um lembrete aqui. Deus é amor, mas ninguém viu Deus. Deus é invisível. Nós só conhecemos amor para sequer ter essa conversa a respeito do que é e o que não é amor, já que amor é Deus, amor não é o que eu acho que é amor. Amor é Deus, Deus é amor, porque Deus enviou o seu Filho em carne. Então nós só conhecemos amor de verdade, porque Deus enviou o seu Filho em carne igual a nossa, para que nós pudéssemos ver, enxergar, ele derramar o seu sangue, um sangue igual ao nosso, por amor a nós. Por isso nós conhecemos o amor. João torna indivisível o amor cristão da noção de que Cristo veio em carne. Por quê? Porque amor de verdade para o cristão não é ideias, como os falsos mestres, possivelmente gnósticos, ensinavam e João tentava rebater. Amor de verdade não é meramente uma ideia, um amor platônico, um amor que vive somente no terreno das ideias perfeitas. Não. Amor de verdade para o cristão é visceral. Envolveu alguém escorrer sangue por nós. Envolveu essa coisa que ninguém, na verdade, quer olhar, esse homem ensanguentado na cruz. Amor de verdade é visceral. E é desse tipo de amor que João está falando. E é esse o tipo de vida, e essa é a ironia de toda a primeira carta de João, é que esse é o tipo de vida que João tem pregado. A pessoa que tem essa vida em si é justamente a pessoa que está disposta a amar até a morte. Então olha essa tensão entre vida ou morte. É a pessoa que não tem medo de morrer. Me lembra aqui Paulo Borges Júnior quando fala que salvação não é para nos livrar da morte. Salvação é para nos dar condição de morrer em segurança. Então agora, porque eu sou salvo,
eu tenho total coragem, condição, segurança de me entregar pelos meus irmãos. E essa morte, ela não é metafórica, por mais que para nós ela seja. Aqui em 2025 a gente está apresentando essa situação para os irmãos, e a gente está tendo que toda hora lembrar de que esse morrer para nós se dá numa vida que eu vivo metaforicamente crucificado. Mas essa morte para Cristo foi uma morte de verdade. E essa morte, para muitos dos irmãos que leram essa carta, na sua originalidade, foram os destinatários originais dessa carta, era uma morte bem possivelmente real, porque a fé cristã naquela época matava. E João está falando sobre tudo isso, porque existem falsos mestres naquela região que estão ensinando que o Cristo não pode ter vindo em carne. Eles estão dizendo que o Cristo é um espírito que veio sobre Jesus e depois saiu, porque o Cristo, para eles, influenciados pela filosofia grega, pelo platonismo, deveria ser apenas uma ideia, porque a carne é ruim. Mas o cristianismo, como já repetimos e não custa repetir mais uma vez, não afirma que a carne, que a matéria é ruim. O cristianismo afirma que toda matéria é boa, porque a criação foi feita por Deus e Deus sobre ela declarou, é bom. E mais que isso, o João está nos mostrando aqui o quão absurdo seria pensar o contrário, porque toda essa ideia de amor que nós conversamos e que é bonita, e que possivelmente os mestres, eu não quero chamá-los de gnósticos, porque é um fenômeno um pouco mais posterior, mas esses mestres proto-gnósticos aqui ensinavam, não faz sequer sentido, porque nós só conhecemos amor de verdade, porque saiu do campo das ideias e entrou em vísceras abertas, e entrou num lado penetrado por uma lança. Amor que de fato gerou ação. Era inaceitável para eles pensar que Cristo era matéria. E sejamos honestos, para nós também é muito difícil aceitar um Cristo que tinha que morrer. Ainda mais um Cristo que venceu morrendo. Isso é a ofensa do Evangelho, a loucura da cruz. Um Cristo que venceu a partir justamente de sua morte. Porque nós não queremos um Deus que vence morrendo, porque isso dá um sinal para a gente de que a nossa vitória também vai passar pela cruz, e a gente não queria. A gente preferia um Deus que vencesse matando, assim, quem sabe ele não mata os nossos inimigos. A gente não quer um Deus que vence morrendo. Então, por mais que nós não sejamos gnósticos, nós não temos esse desafio que eles tinham com a matéria, a gente já está acostumado com a noção de que Jesus vem em carne, mas a gente também tem um desafio de aceitar um Cristo que tinha que morrer. Agora, para quem já teve seus olhos abertos e pela primeira vez viu no Cristo crucificado, no seu sangue escorrendo, o amor. Quem teve seus olhos abertos entende, olha para ele e fala que foi por mim, entende que aquela foi a sua vitória. E é porque vimos a sua vida em carne que nós vimos o seu amor. E é porque vimos a sua vida em carne que nós podemos ser ordenados por Deus a imitá-lo. Então, com isso em mente, vamos para o texto. Porque nós vimos sua vida em carne, nós podemos ver o verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Gente, isso só faz sentido porque nós vimos, ainda que vimos pelo testemunho dos apóstolos, nós vimos o Cristo crucificado. Ele nos deu esse mandamento. Esse Deus que morreu crucificado por nós, nos deu esse mandamento. Quem ama a mim, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ele nos deixa sem escapatória. Portanto, todo aquele que crê, capítulo 5, versículo 1, que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus, ele é divino, Jesus de Nazaré, e todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. Ou seja, os demais irmãos, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos
não são pesados. Então vamos ao contrário agora. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora perceba, o movimento de amar começa nele, em especial na sua morte. Porque foi na sua morte, justamente no momento que nós o vimos crucificado, que nós vimos o amor. Foi na sua morte que nós mais fomos amados, porque foi por nós. Foi por nós. E agora esse que nós olhamos na cruz crucificado, sabendo que foi por nós, nos ordena: amem, amem como eu amei. Vocês me amam? Então me obedeçam e amem como eu amei. E a Bíblia tem a ousadia de dizer que não é pesado. A cruz dele, que nós vamos ter que imitar, não é pesado. E como isso pode ser verdade, que não é pesado, se nós vivemos a vida inteira fazendo justamente o contrário? Amando mais a nós do que a Deus e amando mais as coisas do que as pessoas, tendo em vista que nós estamos dispostos, muitas vezes, em nosso pecado, a sacrificar qualquer relacionamento pelas coisas que nós estamos intentos em conseguir. Agora, qual que é a verdade? É que a palavra é verdade. Portanto, essa verdade de que os mandamentos de Deus não são pesados, ela é verdade para os nascidos de Deus. De acordo com o texto. Não fique com raiva de mim. Ela é verdade para os nascidos de Deus. Aqueles que têm a vida de Cristo dentro de si. Aqueles que têm essa força interna de amor. A vida de Cristo, o testemunho de Cristo dentro de si, que faz pressão de dentro para fora para que nós amemos, até que transbordemos de amor. E aí se torna leve, porque não é mais algo que eu tenho que me forçar a fazer. É algo que Cristo está fazendo em mim, através da força da vida dele de dentro para fora. Agora, quem são os nascidos de Deus? Eles são os que creem que Jesus é o Cristo. Os que creem que Jesus de Nazaré é o Cristo. Não que um espírito qualquer pousou sobre ele. E esse espírito era o Cristo. Mas não, o próprio ser humano. O humano Jesus de Nazaré. O filho de Maria e José. Ele é o Cristo. O homem de dores. O rejeitado. O crucificado. Quem é capaz de olhar para esse homem ensanguentado, perfurado e humilhado e ver nele a glória de Deus? Me lembra o apóstolo Isaías, em Isaías 53, apóstolo Isaías, meu Deus do céu, profeta Isaías. Em Isaías 53, vamos os irmãos acordarem. Ninguém me corrigiu, preocupante. O profeta Isaías, Isaías 53, iniciando sua profecia com quem deu crédito à nossa pregação. E a quem se revelará o braço forte do Senhor? Quem é que olhou para aquele homem ensanguentado, crucificado, perfurado, humilhado, e viu nele o braço forte do Senhor? E viu nele, é isso que é ser ungido. Essa é a unção de Deus. Na carne, meus queridos, eu falo começando por mim, na carne. E aqui carne, novamente, né? Não é a matéria. Carne é a vida sem Deus. Na carne, nós não queremos parte com esse Cristo. Nós não queremos parte com esse Cristo que morre por nós. Até que com o que morre por nós a gente quer, mas com o que manda a gente morrer pelos irmãos a gente não quer. Nós não queremos essa unção dele para nós. Nós queremos ser os ungidos, mas essa unção específica que ele recebeu, nós não queremos. Nós não chamaríamos na carne isso de vitória. Vitória para nós seria ele, naquele momento do interrogatório com Pilatos, você é o rei dos judeus, ele se levantar, meu irmão, sair voando, eu sou. Apareceu uma miríade de anos atrás, assim, um exército, e imediatamente ele começar a destruir Roma, todo mundo, e botar o seu rei ali no meio. Fala a verdade. Se a gente fosse Deus, a gente não revoava sobre Jerusalém com Jesus crucificado, com Jesus ressurreto, ainda que ele morresse.
depois da ressurreição, se fosse do nosso jeito, a gente ia querer passar voando para todo mundo de Jerusalém ver, ó, era eu mesmo, ó, eu ressuscitei aqui. Isso seria vitória para nós. Uma vitória para ele foi obedecer ao Pai até a morte naquela cruz. Agora, quando eu olho para o que ele fez ali, e eu entendo que foi por mim, pessoalmente, foi para livrar a humanidade inteira dos poderes do mal, do pecado, do egoísmo, e em especial foi por causa do meu egoísmo, foi para derrotar o império que representava tudo que qualquer um de nós sempre sonhou. É isso que a gente quer um imperador que coloque paz no mundo, através da violência mesmo. E que por isso ele absorveu todo esse mal em si. Agora, se eu olho para ele naquela cruz e eu consigo enxergar isso, eu possivelmente consigo enxergar, com a ajuda do Espírito Santo, o braço forte do Senhor, a glória de Deus, a vitória de Deus. Então eu olho para o Cristo ensanguentado e eu vejo a mais pura expressão de amor que ninguém tinha visto até esse momento. Eu olho para o menino nos braços de Maria, que teve que ter, já que a gente está na temporada de Natal, nos 12 dias de Natal, que teve que ter o seu bumbum trocado. E não tinha lenço umedecido naquela época. Não tinha fralda descartável. Essa humilhação que ele assumiu, eu vejo amor. O amor divino, essa força da vida eterna. E quando essa força se muda para dentro de mim, porque é isso que a palavra fala, que quando eu creio e boto minha confiança nele, o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, se muda para dentro de mim. Então eu posso ser essa pessoa para quem os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados, porque eu tenho a vida do próprio Cristo dentro de mim, o que ele fez é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha que fazer. Então quem olha para esse Jesus de Nazaré e confessa que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, é o ungido de Deus, é o Rei do mundo, quem tem essa experiência de fato fazer isso é porque já teve seus olhos transformados e, portanto, essa pessoa é nascida de Deus, assim como ele. Ela recebe a vida de Deus dentro dela. Porque quem recebe esse amor é afetado e transformado por ele. Quem recebe esse amor não consegue responder a esse amor visto em Cristo. Eu olho para a mais pura expressão do amor e eu penso, foi por mim. Se eu de fato acreditei nisso, eu não consigo responder senão também com amor. Quem recebe esse amor, então, como o primeiro texto que lemos aqui, capítulo 5, versículo 1 fala, versículo 2, na verdade, não consegue também evitar de amar tudo aquilo que o Pai gerou na cruz. Tudo aquilo que esse sacrifício gerou, não foi só por mim, foi também pelo Ayer, foi também pelo Elbert, pelo Júnior, então como que eu não vou olhar para eles e amá-los também? Porque no fundo, se eu acredito que aquele sacrifício foi a mais pura expressão de amor, e foi por nós aqui, como que eu amo só a mim? Como que eu não vou amar tudo que aquele sacrifício comprou? Perceba, se eu amo o Cristo da cruz, é impossível que eu não ame tudo que a cruz comprou. Se eu amo o Cristo da cruz, é impossível que eu não ame tudo que a cruz comprou, inclusive meus irmãos. E se eu não amo meus irmãos, eu não amo de fato o Cristo que morreu para gerá-los para o Pai. Quem recebe esse amor explode de dentro para fora em amor. Por isso João afirma, os seus ornamentos não são pesados. Por isso João afirma que essa fé que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Essa fé é a vitória que vence o mundo. Quem tem esse amor dentro de si, vence o mundo. Versículo 4. Abra sua Bíblia aí. 1 João 5, versículo 4. Não feche. Meu estilo de pregação aqui, a gente vai passar texto a texto.
O que é nascido de Deus vence o mundo. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Não falei que eu ia falar sobre vitória hoje? Falei que eu ia falar sobre como a gente pode obter essa vitória? Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí nessa frase, por trás dessa frase, lembre-se de tudo que eu falei. Jesus de Nazaré, o homem de dores, o homem ensanguentado, quem consegue olhar para ele e confessar, eis aí o Cristo de Deus. Quem tem essa fé, vence o mundo. E o que é vencer o mundo? Para a gente, vencer o mundo seria justamente ser honrado pelo mundo. Fala a verdade, não é isso. Quando a gente pensa em vencer o mundo, o que foi? Vai falar. Sabor de mel. Tem uma outra canção que me vem à cabeça. Não sei se eu vou falar mais tarde, eu já vou falar dela agora. Uma canção muito famosa que tem falado assim, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. É outra. Meus queridos, Jesus ainda não foi honrado para o mundo no lugar da vergonha dele. Só para aqueles que já enxergaram. E a gente está querendo ser honrado no lugar da nossa vergonha. Quando Deus está mandando nós vencermos o mundo como? Através da cruz. Deus está mandando a gente servir. A gente ser crucificado no lugar da sua vergonha. E eu não posso deixar de lembrar que Jesus foi crucificado com as suas vergonhas expostas. E a gente querendo se honrar. Agora ele será vindicado na sua ressurreição, mas até lá o nosso caminho é de cruz. Na sua ressurreição, na nossa ressurreição, na sua volta. Ele será vindicado no seu retorno. Mas até lá, só é digno dessa vindicação, só é digno dessa exaltação quem passou pela cruz. Deus quer que no lugar da nossa vergonha a gente se ponha crucificado. Então o que é vencer o mundo pra gente? Pra gente talvez seria essa honra, porque no fundo, a gente nem conta, né, as injustiças que a gente faz. Não vou nem entrar nesse assunto não, mas tá bom. Vamos pensar só que de fato injustiças são praticadas para conosco. E pra gente vencer seria ter essas injustiças resolvidas, né? Que Deus fizesse justiça. Não vou nem entrar no fato de que se ele fizesse justiça não sobrava um aqui. Todo mundo ia ser consumido pelo fogo. Mas qual foi a vitória de Cristo? Como foi que Cristo venceu o mundo? Nós não podemos deixar de pensar que o apóstolo que está escrevendo isso aqui, sobre vencer o mundo, é o apóstolo que escreveu o Evangelho de João. E o tema, vencer o mundo, vem à tona bastante no Evangelho de João. No Evangelho de João, abre inclusive dizendo que Jesus veio para o mundo, que era seu, que ele fez. Que o mundo foi feito por ele, mas que esse mundo que foi feito por ele o rejeitou. Ainda assim, Jesus afirma aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para Jesus, na forma que Jesus enxergava as coisas, de ponta cabeça, como tudo no reino de Deus, a sua morte, naquele interrogatório com Pilatos e com Caifás ali, a sua crucificação, foi a sua vitória. Ele venceu o mundo. O mundo aqui representa as forças do mal que operam no mundo através da nossa desobediência. O egoísmo, a morte, o pecado. E o representante máximo do sistema do mundo é o imperador, o César, aquele que comandava o mundo com um braço de ferro pelo poder da sua violência, do seu maior exército, da dominação.
E ali se encontrava Jesus diante do representante de César na região, Pilatos. E nessa batalha, nesse encontro entre Jesus, o rei dos judeus, e Pilatos, o representante do imperador de Roma, Jesus foi crucificado com uma coroa na cabeça. Uma coroa de espinhos, essa foi a sua coroação. Sobre os dizeres, aqui está o rei dos judeus. E ele chamou isso de vencer o mundo. Vencer o mundo, então, meus queridos, não é o que a gente acha que é. Vencer o mundo é o que Jesus falou que é. E quando Jesus venceu o mundo, quando ele amou até a última gota de sangue. Entende? A importância dele ter nascido com o nosso corpo, dele ter nascido em carne. Quando ele amou até a última gota de sangue, embora as forças do mal lançaram sobre ele todas as suas forças, desde a sua tentação no deserto, onde ele foi tentado ao quê? Quem pode dizer uma das três coisas aí que Jesus foi tentado no deserto para a gente estar acordada? Ceder a sua fome. Ele foi tentado a adorar para ganhar comida, a receber coisas materiais. Ele foi tentado a adorar o dominador desse mundo ali, representado pelo Satanás, o inimigo, para ganhar governo. Eu te darei todas as nações que você está olhando aqui. Então ele foi tentado nas coisas que nós somos tentados. E para a gente a vitória na carne seria ter aceito. Seria ter comida, ter proteção e ter governo. Mas a vitória, do ponto de vista de Cristo, foi rejeitar todas essas coisas. Então, as forças do mal se levantaram contra ele com violência. E até o último instante, ele era 100% Deus. Ele poderia ter abandonado o propósito de receber aquela violência a qualquer momento. Mas a sua vitória está no fato de que ele permaneceu fiel ao propósito do Pai até o seu último segundo. E permaneceu fiel ao amor, ao sacrifício completo, que é justamente o oposto do que as forças do egoísmo e da maldade pregam. Ele rejeita com a sua morte por completo as forças do mal. Paulo vai falar que ele as envergonha, que ele as leva ao vitupério, que ele as leva à vergonha, porque elas esgotaram todo o seu poder contra ele e não foi suficiente. E Paulo fala que ele fez isso quando? Na cruz. Na cruz. Ele encarna perfeitamente o amor do Pai. Ele vence justamente na sua morte. É uma morte física. Perceba, é justamente porque é uma morte física que tem valor. E aqueles que têm fé no Jesus que morreu na cruz, de acordo com João aqui, compartilham com ele dessa vitória que vence o mundo. Por isso, a nossa fé em Cristo, na sua encarnação, que é o que estamos celebrando nesse Natal, na sua morte e ressurreição, que é o que continuaremos a falar sobre nos próximos meses, a fé nesse Jesus representa a base do cristianismo. Não dá para ser cristão sem isso. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. Um dos resumos dela, como falamos na série sobre o Evangelho, é crer no anúncio a respeito da encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Agora, por que nós cremos? É sobre isso que João vai continuar falando, no versículo 6. Esse Jesus, ele é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Meus irmãos, que textinho difícil, né? É confuso até de ler, não é? É confuso pra caramba, especialmente se a gente não souber do que João está falando. Então vamos tentar desembrulhar isso aqui. A evidência interna do texto e os estudos das evidências históricas nos mostram que o que esses mestres que não acreditavam que Jesus veio em carne
falava era que Jesus, preste atenção, no momento do seu batismo, teria recebido o Espírito de Cristo, naquela pomba que desceu sobre ele. A voz do Pai falando: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É que Jesus, no momento do seu batismo, teria recebido o Espírito de Cristo. E já no batismo, teria cumprido ritualisticamente o ritual de morrer, porque ele entrou nas águas da morte e subiu das águas ressurreto. E para esses mestres não cristãos, quase gnósticos, isso seria suficiente, porque basta a ideia do amor. O importante é isso. Eles acreditavam, então, que o Espírito de Cristo teria saído de Jesus antes da crucificação. Então, Jesus de Nazaré, na verdade, não era o Cristo, mas que essa ideia do Cristo teria se manifestado nele no seu batismo e o abandonado antes da crucificação. Porque para eles essa questão de matéria não importava. Só importava mesmo esse mundo das ideias. Agora, por isso, a insistência de João nesse assunto água versus água e sangue. Não é somente por água, mas é por água e sangue. Porque eles insistiam que aquilo que foi concluído ali na água no batismo já era meio que a obra completa de Cristo. Mas João reforça, ele não veio somente por água, ele veio por água e sangue. Ou seja, não teve somente a confirmação do Espírito, que é uma. Ele fala de 3 testemunhos que confirmam Jesus é o Cristo: o Espírito, a água e o sangue. Não teve somente a confirmação do Espírito, que se deu através da pomba descendo sobre ele, da voz do Senhor e dos milagres realizados em todo o seu ministério. Não teve somente a confirmação da água no batismo ali, que foi o momento em que isso aconteceu. Mas o que aconteceu na cruz, o sangue vertido por nós, ou de forma até mais bela, no momento que aquele soldado coloca a lança sobre o lado de Jesus e sai dali água e sangue. Não é só água, é água e sangue. Ele era vida de verdade. A evidência completa de que ele de fato morreu, né? Andrew Wright vai comentar que depois de um tempo morto, a água e o sangue se dividem. Portanto, era possível que o fenômeno natural acontecesse de alguém ser perfurado e ver saindo ali sangue e água já separados, porque aquele sangue não está mais percorrendo o corpo, então decantou. Aquilo é a evidência última de que ele tinha morrido de fato, de que ele tinha um corpo de fato. Além, é claro, de servir simbolicamente para a gente pensar nele lavando a sua igreja com a água da palavra e com o seu sangue. Então, isso cumpre várias funções, mas o texto em específico, há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água, mas não somente isso, a água e o sangue. O fato dele ter morrido por nós, somado ao Espírito e à água, nos dá um testemunho unânime. Ele está falando uma coisa um pouco complicada para a gente entender aqui, porque nós não somos judeus. Os judeus tinham um negócio de precisar de mais de 2 testemunhas. Então, para ele é importante ele colocar aqui esse número 3 aqui. E esse testemunho unânime é simbólico, fortalece o argumento que ele está fazendo aqui. Para a gente isso não vai... A gente não tem essa bagagem histórica que os judeus tinham, então não vai fazer tanto sentido. O fato é, João está argumentando que nós temos esses 3 testemunhos de que Jesus é o Cristo. Aquilo que aconteceu no seu batismo, sim, mas também a sua crucificação. Também a sua crucificação. Então é necessário que Jesus tenha vindo não somente por água, mas por água e sangue. Hoje em dia nós temos dificuldade, eu quero voltar nesse ponto, de empatizar com esses mestres heréticos, porque a gente não tem muita dúvida no nosso coração, a gente não tem esse negócio de Jesus era um fantasminha, a gente não pensa dessa forma. Mas, novamente, como eu disse antes, a noção de que Jesus tinha que morrer, de que tinha que ter sangue envolvido, ela nos incomoda. Nós temos dificuldade de aceitá-la, porque se nós acreditamos de verdade que o nosso Deus veio num corpo como o nosso para morrer, e que ele morreu por todos, como diz Paulo
Esse amor de Cristo nos constrange, de forma que se um morreu por todos, nós também devemos morrer por ele, nós também devemos amar a todos por quem ele morreu. Então é mais fácil para a gente não pensar nessa parte da cruz. Pelo menos não nesses termos. Mas essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Cristo. Esse Cristo que nós conhecemos pelo testemunho completo. O testemunho da água, sim, a mensagem do batismo ela é importante. Purificação, transformação, a morte do velho homem, o nascimento interno de um novo homem. Mas esse Cristo também que se manifestou em carne e osso, água e sangue e deu a vida por nós. Amém. Aleluia. Um Cristo que teve seu ministério então confirmado por várias ações do Espírito Santo. E aí, além desse testemunho histórico, o apóstolo agora vai nos lembrar que nós temos esse testemunho do Espírito, o mesmo Espírito que testemunhou no batismo, que testemunhou nos milagres. Nós temos esse testemunho dentro de nós. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Isso aqui é quase que uma indireta. Se bota 3 pessoas para testemunhar que alguma coisa aconteceu, nós aceitamos. Mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus recebe, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora a gente está se movendo para finalizar e essa talvez seja a coisa mais incrível, mais misteriosa de tudo que nós falamos hoje. Que quando nós pregamos o Evangelho, Deus coloca o seu próprio testemunho, o Espírito testemunha, dentro de nós. Quando nós pregamos o Evangelho, o próprio Espírito testemunha ao coração de todos aqueles que ouvem, e Deus dá o seu próprio testemunho de que Jesus era mesmo o Filho de Deus. De forma que quem rejeita esse testemunho, quem rejeita essa verdade, está tendo Deus como mentiroso. Olha que coisa profunda. Portanto, para a gente, mais importante do que o testemunho de João, mais importante do que os fatos históricos que a gente pode colocar, inclusive temos uma aula sobre a ressurreição, a escola de fundamentos, onde a gente tenta provar historicamente a existência e a morte de Cristo. Mas mais importante de tudo isso é o fato de que Deus coloca o testemunho de Cristo dentro de nós. Deus coloca essa vida de Cristo dentro de nós, se a gente olhar para dentro. Nós, os que cremos em Jesus, nós vamos encontrar essa vida. E mesmo alguém que ainda não a tenha, ao ouvir o Evangelho e se perceber crendo, vai olhar para dentro e vai encontrar dentro de si o testemunho do próprio Deus. Quem crê, então, tem essa vida do Filho dentro de si. A vida que João falou na carta inteira, ela está no Filho de Deus, em Jesus de Nazaré. E quem tem o Filho tem a vida. E agora nós que temos a vida do Filho, nós temos a vida eterna. Essa é a vitória que venceu o mundo. O testemunho do próprio Filho dentro de nós, para que agora nós possamos vencer o mundo como Ele venceu o mundo. Pode vir aqui. Meus queridos, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé é que Jesus foi sacrifício por nós. Que a morte real de Jesus, em carne e sangue, foi a morte sacrificial dele por nós. E que essa morte, e crer nessa morte, gera vida dentro de nós, para que nós façamos a mesma coisa que ele fez. E essa é a parte da mensagem que a gente tem que gostar também.
O teólogo Nicholas Tom Wright, numa frase que eu vou citar na íntegra, vai falar assim: nenhum outro Deus, nenhum outro poder, nenhum outro ser no mundo inteiro ama como esse, ama como Jesus Cristo. Doa-se como esse, doa-se como Jesus Cristo. E morre como esse. Todos os outros alcançam vitória por meio da luta. Esse, Cristo, alcança vitória pelo sofrimento. Todos os outros deuses exercem poder matando. Esse Deus exerce poder morrendo. Nossa fé vence o mundo. Assim como Ele, nós estamos dispostos a amar até o sangue. Nossa fé vence o mundo, de maneira que através de nós agora as pessoas também possam conhecer a Cristo a partir do testemunho do Espírito, da água e do sangue. A partir da nossa vida crucificada, outras pessoas agora podem conhecer quem Cristo é. E a ironia, como eu falei na introdução, que nós temos percebido em toda a mensagem de 1 João, é que a marca de se nós temos o Filho em nós, a marca de se nós temos a vida eterna em nós, é se nós estamos dispostos a morrer em amor, assim como Ele morreu.